quiserem também, a hora que eu tiver, eu vou fazer uma introdução aqui inicial, falando um pouquinho dando Tá bom. boas-vindas, enfim, falando um pouco do IB. Vocês a qualquer momento podem deixar o áudio de vocês desligado quando vocês quiserem, tá? Senão vocês podem deixar Tá bom. ligado direto, o que vocês preferirem. Maravilha. Aproveitando então meu Obrigada, óculos. Beatriz. Combinado. Vanessa, bom dia. Bom dia, Sandra. Sandra tá aí, Karine? Bom dia. Bom dia, Sandra. Vanessa, Viviane, bom dia. Bem-vindos todos. Uma linda sexta-feira de primavera, primeira da primavera. Aliás, uma linda sexta-feira de primavera e que uma mocinha faz aniversário hoje, né? Ixi, tinha que falar, tinha. Ela tinha que lembrar. Tinha. Gente, hoje é aniversário da Bia. Parabéns. Parabéns. Mais Tudo uma de bom. primavera dessa mocinha, né? Priscila, amor, eu adorei o mocinha, Priscila. Eu tô tão feliz com o mocinha que você não tem noção. Ô, Bia, você sabe que nós temos... Felicidades, Bia. Bia, parabéns, querida. Muitas bênçãos no teu caminho, muita luz para você, viu? E obrigada aí pela tua parceria de sempre, viu? Que a gente tem aí grandes projetos à frente e muita prosperidade de ideias, viu? Muito obrigada, que isso realmente nós temos bastante trabalho pela frente, que é muito bom. Isso mesmo. E eu vou comentar um pouquinho dos grupos também, a hora que eu for falar. Eu só vou deixar aí, tem muitas pessoas entrando. Vanessa, Viviane, deixa eu ver quem mais aqui. Eliana. Olá, bom dia para todos que estão entrando. Vamos aos pouquinhos, nós damos aí, vamos dar alguns minutinhos aí para todas as pessoas acessem. Quem está vindo pela primeira vez também, muito bem-vindo, vou me apresentar. Nós já temos as nossas convidadas aqui, Karine, Priscila, Beatriz, minha xará também aqui. Isso. E vamos aguardar mais um pouco para que vocês possam ir acessando tranquilamente. Lembrando sempre que se vocês tiverem alguma pessoa que teve dificuldade, os links foram enviados tanto pelo e-mail da pessoa da inscrição, quanto pelo WhatsApp. Então, é a nossa garantia que, de uma forma ou outra, todo mundo recebeu. Porque, muitas vezes, ele pode estar entrando esse e-mail no spam. E aí a pessoa não tem, acha que não recebeu, mas foi enviado sim. Bom dia, Viviane. Satiko, bom dia, Viviane. Olá, Vivi, bom dia. Cleiton, bom dia. Cristiane, todos bem-vindos. Andresa. Bom dia. Bom dia. Todo mundo entrando. Mike, bom dia. Marcos, bom dia. Marcos, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Viviane, estou sem áudio ainda, está conectando, bem-vindo, perfeito, é só você, lembrando que os áudios aí, eles ficam com a posição desligado a vermelhinha e ligado ele fica verdinho.
Oi, bom dia para quem está entrando. Eu acho que da próxima vez eu vou colocar uma música aqui para nós ficarmos esperando com bastante alegria aí todo mundo que entra. E para José Galvão, bom dia. Se você puder só depois desligar o seu áudio e o vídeo, eu vou agradecer. Mas seja bem-vindo, viu? Muito bem-vindo. Só deixar na stop vídeo ou para vídeo e deixar no mudo o alto-falante. Patrícia, Vanessa, tem muitas entrando aqui. Paula, bom dia. Janete, bom dia. Jaqueline, bom dia. Iranda, bom dia. Fernando Copini, bom dia. Fernanda. Quanta gente, hein? Quanta gente. Eliezer, bom dia. Eliezer, prometo que nós não vamos... Eliezer, prometo que nós não vamos mais errar seu nome, viu? Tá gravado. Eliezer. Viu, Brenda? Cleiton, Tá gravadíssimo agora. Bom dia, Camila, bom dia. Ari Cristino, bom dia. Andresa, Adriano, todos bem-vindos. Eu vou esperar mais 3 minutinhos, pelo menos 5 de tolerância, aí nós começamos, porque o nosso bate-papo é longo hoje. E nós temos 3 convidadas muito especiais para fazer um tema realmente que hoje, eu não digo mais do que nunca, mas falar de engajamento de colaborador é um tema que não vai nunca se esgotar. E é um tema que, com a pandemia, ele se tornou mais relevante ainda. Eu acredito que tanto Priscila quanto a Beatriz e a Karine vão estar comentando, obviamente, no contexto atual, tá? Porque as coisas tiveram aí que estão tendo, eu acho que aí por um tempo maior, de se adequar nessa condição da distância, mas que, mesmo assim, consegue se sentir próximo e trocar muitas boas energias aí entre todos. Então, bem-vindo mais outras pessoas que estão vindo. Eu vou pedir guarda nisso tudo. E fazendo o que eu gosto, provavelmente com bastante carinho. Tá? Então, eu queria começar apresentando, né? O IBE já está com 11 anos, para quem não conhece, e nós acreditamos que realmente a hospitalidade empresarial é um meio de aproximar pessoas, né, e consolidar relacionamentos, e sempre na busca dessas experiências memoráveis, que são esses momentos únicos que nós vivemos aí de forma especial, né? E o nosso propósito, a nossa forma de fazer isso é através dos nossos eventos, nossos treinamentos, nossos grupos de estudo, consultorias e também o nosso jeito especial aí de cuidar e receber pessoas de qualquer forma que seja, tá? Então, muito obrigada. Eu queria apresentar, a Brenda, pode seguir por gentileza? Nossos pilares são treinamentos, eventos, consultoria, e eu vou obviamente, me concentrar muito no programa IBE de Excelência em Hospitalidade Empresarial, tá? Que eu gosto de falar, esse que é um projeto já que nasceu com o IBE, mas que faz muita diferença hoje para as empresas e para todos nós. Então, vamos concentrar, né? Nós temos empresas e profissionais que são membros hoje do programa IBE de Excelência, e eles têm um pacote de benefícios. E nesse pacote de benefícios, eles têm várias oportunidades de participar de eventos. Pode trocar, Brenda, por favor? Podem participar dos eventos, podem participar de grupos de estudo, nas versões de membro empresa, profissional ou estudante. Quando é membro empresa, ele é válido para toda a empresa que se tornou membro. Quando é membro profissional, ele está em transição de carreira, ele quer participar, a empresa não, e ele gostaria, ele faz uma adesão profissional. Ou ele é um membro estudante, que ele está fazendo uma pós-graduação, alguma coisa, algum estudo além, um MBA, ele entra numa condição especial e também participa de tudo aquilo que ele tem aí direito de compartilhar. Lembrando sempre que esse programa ele não vale para fornecedores de produtos e serviços, né? A proposta deles é outra, é gerar lead, o nosso não. É gerar conteúdo consistente e que seja melhores práticas trocando entre empresas e profissionais. Pode ir, Brenda, por favor? E aí eu ponho um resuminho aqui de mais ou menos, né, o que ele contém. Grupos de estudo da hospitalidade. Nós temos alguns grupos, inclusive Priscila Guelph, que é a nossa palestrante, ela coordena o grupo de pessoas.
né? É um grupo que reúne profissionais de segmentos diversos do mercado, mas sempre trazendo, assim, melhores práticas. Estão construindo, vocês vão ver o que vão ter de trabalhos que nós vamos publicar no final do ano, desenvolvido pelo grupo de pessoas, desenvolvido pelo grupo de inovação e tecnologia. Inclusive, um deles foi publicado agora no Ensaios da revista do Instituto Brasileiro de Gestão do Conhecimento. Foi um trabalho lindo de inovação e tecnologia, fez o ano passado. Ele virou uma patente que é aberta para o mercado utilizar, porque eles falaram da parte todinha de transformação digital. E o grupo de experiência do cliente também, que foi um estudo muito grande de maturidade das empresas com foco no cliente. Nós temos esses cafés da manhã, que eram todos presenciais, e eles viraram agora, obviamente, virtuais. Eles estão abertos, eles não eram abertos, agora eles estão. Não vinha, não. Está dando oportunidade de todos participarem. Tá? Os mini-meetings são semanais, que todos os membros... Eu vou pedir só para alguém que tiver com o áudio ligado aí, por gentileza, só desligue para poder não interferir aqui. Muito obrigada, é só deixar na cor vermelha. E os mini-meetings são semanais, eles são restritos aos membros do programa, onde eles têm discussões, eu trago desde falar de saúde mental, falar de a parte da tecnologia, CRM, falar de comunicação não violenta. Eles têm uma programação, uma agenda mensal de vários eventos para eles participarem, tá? E eles sempre, obviamente, buscando aí a gestão da hospitalidade e relacionamento, gerando conteúdo e métricas. E as visitas de destaque também foi um desafio, nós fizemos uma última, em fevereiro, foi presencial, Magazine Luiza, mas resolvi, mais uma vez, inovar. Estamos fazendo uma visita de destaque na terça-feira para os membros no Heineken. Então, nós vamos fazer um tour pela Heineken, já gravado, mudo, e a equipe da Heineken entra e vai contar e vai responder todas as perguntas dos membros que estiverem participando. Então, é uma coisa aí muito legal que nós vamos estar fazendo. Tá? Então, quem quiser interesse aí, entra no nosso site, tem lá as propostas para se tornar membro, curta nossas redes sociais, que nós colocamos muito conteúdo aí também para vocês, e vamos em frente. E hoje eu vou gravar uma coisa muito interessante que eu quero que vocês participem, chama Manifesto da Hospitalidade Empresarial. Então, por favor, olhem depois nas redes, que eu acho que é uma sinalização do que está acontecendo no mercado, e que nós temos que transformar para o bem, tá? A pandemia está gerando muito estresse, está gerando muitas pessoas assim, agindo de maneira agressiva, de maneira impulsiva, de maneira totalmente indelicada, quando cuida de uma manifestação numa central de relacionamento, numa central de atendimento. Eu queria fazer um alerta em relação a isso, e aguardem aí que eu vou gravar um vídeo depois desse evento, tá bom? Então, lembrando, eu queria agradecer primeiro aos nossos apoiadores, né, falando sobre o áudio e vídeo, como vai ser hoje, em relação a pedir para vocês deixarem, tem uma chat lateral, que quando vocês passam o cursor, abre uma bolinha, ela está lá, todas as perguntas, eu peço que vocês mandem para everyone, todo mundo pode ver, ou direcionar para mim, para que eu possa passar para nossas convidadas hoje responderem, ok? Em relação a próximos eventos, eu acabei, já temos um evento programado para, primeiro, vão ser 2 mensais, tá? Então, nós temos programado para outubro agora, 7 ou 8, nós vamos falar o que muda com a relação, em relação ao grau de exigência dos consumidores pós-pandemia. Serão mais exigentes, mais compreensivos quanto à qualidade dos produtos e serviços? É uma discussão que nós vamos fazer, porque passou, teoricamente, aquele choque da pandemia passou. E aí, continuamos agindo da mesma forma, né? Estamos exigindo mais, as manifestações estão vindo mais, porque agora já passou aquela aceitação daquele período transitório de adaptação. Então, nós queremos falar disso também. E uma pesquisa de satisfação que vocês vão receber no final do evento, ela é rapidíssima. Mas por que ela é importante? Para avaliar o evento e, segundo, para você sugerir temas para os próximos. Nós ainda temos outubro, novembro, vamos ter pelo menos mais 4 cafés da manhã. Ok? Então, o meu recado, eu quero agora agradecer os meus apoiadores. Eu queria agradecer a Aldesk, é o nosso novo apoiador aí. Então, eu queria dizer um pouquinho sobre a Aldesk, ela é uma especialista em relacionamento com o cliente, onde ela faz gestão desse relacionamento 360 graus, desde uma pré-venda até uma gestão de recebíveis. E ela é todinha foco na experiência do cliente, né? É tudo num só lugar, de muita parte digital. Então, eu queria agradecer vocês, né, ao Desk, aqui o Eduardo, a Lívia, muito obrigada pelo apoiar esse evento, e também agradecer a Sinapse, Gestão de Relacionamentos,
que também hoje é uma boutique, é uma mini operações de atendimento, focada muito em atender de forma diferenciada cliente e também pesquisa de satisfação, NPS, faz várias aí trabalhos para várias clientes em relação à parte de pesquisas de maneira geral, ok? Então, já terminei aqui, eu queria agora apresentar as minhas convidadas, vou apresentá-las aí por ordem alfabética, eu quero agradecer muito Beatriz Lacasse. Olá, Bem-vinda, Beatriz Lacasse está aqui, bem-vinda. Obrigada pelo ela convite. É gerente de RH da Danone Nutrícia, que está conosco hoje, e ela vai estar participando aí do bate-papo, ela também participa do grupo de pessoas, traz muito conteúdo e traz muita experiência, principalmente nesse tema que eu tenho ouvido ela falar, contando um pouco da experiência da Danone Nutrícia, vai muito contribuir para a nossa discussão hoje, tá? Obrigada, Eu quero Bia. agradecer a Karina Rep Guimarães. A Karine é do SEIB Medicina Diagnóstica, famosa empresa conhecida por mulheres e muitas mulheres que estão fazendo um trabalho lindo pelo Brasil todo. E a Karine, ela é gerente adjunta de desenvolvimento humano. Então, também tem um trabalho muito lindo em gerir e cuidar de pessoas. Bem-vinda, Karine. Obrigada pelo aceite também. Obrigada, Bia. Priscila Guelph, ela é a superintendente do Customer Experience da Sompo. Além dela ser nossa coordenadora de grupo, Priscila cuida de um batalhão grande aí de pessoas. Priscila Guelph, bem-vinda também. Eu quero muito agradecer. E hoje, eu vou dizer que não sei se é mera coincidência. Uma vez me falaram que eu só chamo, homens para os meus eventos. Eu falei, desculpa, é o contrário. Eu tenho chamado muitas mulheres para serem as palestrantes. E eu observei que nos últimos pelo menos, ano, eu tenho muito mais mulheres palestrantes do que homens. Então, assim, não tenho preconceito nenhum, mas que bom que tem tantas mulheres hoje para contribuir com o conteúdo. Ok? Então, vamos começar aqui. Eu pedia para... Eu vou começar com algumas perguntas que nós colocamos aqui no convite, tá? Então, eu queria deixar... Só mudar um pouco minha tela aqui, por favor, Brenda. Por favor, Brenda, você pode mudar minha tela aqui? Acho que alguém mudou minha tela aqui. Isso, Brenda, obrigada, melhor. Só volta para mim, deixando agora elas, tá? Isso, as pessoas. Opa. Oi, Brenda, pode tirar isso aqui. Seria Isso. qual, Bia? Isso, não deixa só dividido todo mundo, tá? Eu queria que aparecesse só Isso aí Isso. seria individual, Bia. Tá Cada bom. um consegue mudar, tá? Tá ok, tá ótimo, então. Vamos lá. Então, eu queria primeiro soltar a pergunta que nós colocamos, né, em relação a falar da jornada do colaborador, tá? Quando ele entra na empresa, como que ele é preparado para atuar, né? Eu vou focar um pouquinho, principalmente na parte das centrais de relacionamento, que a grande maioria do público que está aqui é da central. Nada impede que seja uma coisa dita por todo da empresa. Mas eu sei que tanto a Karine também é geral, a Beatriz também é geral, cuida e a Priscila, ela é mais focada, no caso, na área dela da central de relacionamento. Mas assim, como ele é preparado para atuar numa função? Tem uma trilha definida? Então eu queria saber quem que quer começar. Começamos com a Beatriz, pode ser? Claro, pode ser sim, Bia. Bom dia a todos. Na Danone Nutrícia, todo funcionário novo que entra passa por uma série de momentos de integração e que daí vai de um cenário maior para um cenário menor. Então tem sempre uma integração institucional para orientar o funcionário sobre algumas práticas e procedimentos gerais da Danone. Depois tem integração específica de nutrícia, tem uma trilha online para explicar mais sobre os produtos e um pouco mais sobre a cultura da empresa. Tem um momento em que o RH tem uma oportunidade de falar com esse funcionário novo que está chegando, e aí tem integrações específicas de cada uma das áreas. Então, não tem uma trilha definida no que consta essa integração específica, porque daí varia muito da área e da realidade de cada um. Mas a gente está falando que, pelo menos aqui em Nutrícia, são 4 ou 5 momentos de integração diluídos aí ao longo de um mês e meio, para ajudar o funcionário nesse onboarding dele. E aí, esses momentos específicos de integração são conduzidos dentro do próprio time. Então, para qualquer novo funcionário que entra, por exemplo, na nossa central de atendimento, tem uma integração que o próprio time prepara para essa pessoa com as especificidades daquela área. Está no mudo, Bia.
Quem quer seguir, Priscila ou Karen? Karine, como que prefere? Karine, quer continuar? Você, Priscila? Vocês decidem, por favor. Fica à vontade. Posso falar um pouquinho. Aqui no Sabin também, da mesma forma, a gente tem, mas a gente tem trilhas específicas também para preparar as pessoas. De modo geral, a gente tem trilhas voltadas para o institucional, ou seja, nossa cultura de cuidado muito forte. Então, a gente já inicia o processo de onboarding trazendo toda essa imersão de cultura, trazendo, e isso ela acontece tanto de forma presencial quanto EAD. Então, nas nossas trilhas também acontecem de forma híbrida. Aí a gente tem uma parte que é específica, né, para preparar para as funções daquele colaborador, e a gente tem também a parte de integração no sentido de trazer conhecimentos gerais e específicos do que essa pessoa, na jornada dela pelo Sabin, vai precisar. Então, a gente toca de uma forma bem semelhante ao que a Beatriz falou, a gente só reforça bastante a questão do cuidado e da nossa cultura institucional mesmo, das pessoas, do encantamento e do atendimento mesmo. Bom, pessoal, bom dia, obrigada, Bia, bom dia a todos. Na Sompo nós temos também uma integração institucional onde várias áreas participam, tá? Então nós temos as informações gerais, a imersão, falando um pouco da Sompo, desde o macro até o micro, toda a parte de benefícios, nós temos também uma trilha cross, né, uma trilha corporativa para os novos colegas que estão chegando. E cada uma das áreas, sem exceção, tem um tutor que recebe as pessoas que acabaram de chegar. Esse tutor, ele acompanha as pessoas nos primeiros dias, apresenta as pessoas para a equipe, mostram algumas particularidades do local e vai apresentando as pessoas até para quebrar o gelo. É uma forma que a gente conseguiu fazer para as pessoas não se sentirem sozinhas e deslocadas num primeiro dia, né? Desde com quem almoçaram, onde é o café, então esses tutores se candidataram, eles quiseram, são pessoas que gostam de fazer isso, gostam de receber as pessoas, e todas as áreas têm os tutores para quebrar esse gelo e para dar essas boas-vindas. Então, além do que nós temos institucionalmente com o RH e algumas áreas corporativas, nós temos cada área dando as suas boas-vindas e acompanhando os novos colegas. Além disso, nós temos integração de líderes. Sempre que entra um gestor na Sompo, além do processo de integração, que é todo mundo junto, indistintamente de cargo, porque essa imersão e trazê-lo para conhecer a cultura da Sompo, nós temos também um programa de integração de líderes, onde a gente dá um overview também, fala do estratégico, fala aí de algumas áreas importantes para ele conseguir se servir aí para a melhor decisão do seu negócio. É isso, Bia. Obrigada. Ótimo, ótimo. Eu vou trazendo, a gente vai esquentando aí a discussão, tá? Então, como as equipes de atendimento, no caso, elas estão estruturadas, e como que os líderes fazem parte? Ou seja, a Priscila colocou que todo mundo participa junto. Eu queria que vocês comentassem se quando há uma equipe, ou seja, 9 integrantes dessa equipe, nesse tempo, vamos falar até, eu gostaria até que nós focássemos um pouquinho nesse momento de pandemia, que mudou tudo, né? Mudou nossa forma de se relacionar, nossa forma de treinar, nossa forma de integrar. Como é que fica hoje quando Acho que a Deixa eu ver, né? internet Caiu, né? escutando você, mas a internet da Bia eu acho que caiu. Sim, eu acho que caiu. Deixa eu ver como. Acho que já volta. Voltou, Bia. Voltou. Oi, pronto. Acontece. Conexão. Nós estamos vivendo. Esse é o momento que nós estamos vivendo, todo mundo. Não há um dia que alguém faça uma reunião e dê algum tilt em alguma coisa. Mas eu já posso dizer que a nossa qualidade hoje melhorou muito do que nós imaginávamos. Então, o que eu quero dizer? Como é que é essa integração, por exemplo? Entrou o líder com todos os seus liderados, né? Eu quero perguntar assim,
como é que eles fazem parte, como é que elas estão estruturadas para isso acontecer de forma mais tranquila possível? E se o atendimento de vocês, no caso, é próprio ou terceirizado, que aí fica mais, um pouco mais diferente em relação a essa parte da integração? O nosso atendimento, Bia, posso começar, nosso atendimento é 100%, né, exceto a assistência, onde nós temos os nossos parceiros, né, mas o atendimento da Sompo é 100% funcionários, portanto, securitários. E a integração, falando um pouco do momento que a gente está vivendo, a integração ela acontece da mesma forma. Eu acho importante a gente considerar que para engajamento, o fato de estarmos em isolamento social e nos conectando com as pessoas através da tecnologia, os nossos valores não mudam. O mesmo acolhimento que a gente quer entregar e que isso faz parte do DNA da nossa marca, acolhimento, cuidado com as pessoas, a gente entrega também estando em home office. Então, existe a apresentação para toda a equipe, a aproximação do tutor, a aproximação do gestor, tem a parte da integração que é corporativa da Sompo, e tem uma parte que é o deeply em cada uma das equipes, e aí o gestor acolhendo, os colegas acolhendo e fazendo a apresentação das equipes. Em relação à central, nós temos uma trilha já específica de formação, onde a gente ajuda as pessoas, entrega para as pessoas os conteúdos necessários, além das boas-vindas, da Sompo de uma forma geral. E a vinda para a equipe de atendimento, só para colocar a minha atuação na Sompo, Bia, só para esclarecer, nós temos na equipe de gestão da experiência do cliente, tanto as equipes de atendimento da Sompo, todas as equipes de atendimento, e nós temos também toda a gestão da estratégia de experiência do cliente e a parte de canais, parte de portais, a parte de aplicativo. Então, sem dúvida, quando a gente fala aí da gestão da experiência do cliente, a ideia é a gente conseguir visualizar o cliente em toda a sua escolha de multicanalidade, todos os pontos de acesso dele, tá? Mas voltando para o engajamento, a gente recebe virtualmente, eu estou aqui conversando com vocês, então a gente conversa com as pessoas novas, o gestor conversa com as pessoas novas, apresenta para a equipe, faz a imersão dessa pessoa, tem um conteúdo para a pessoa realmente receber, né? Para conseguir iniciar o trabalho, tem todo um desenho de trilha, de acompanhamento da equipe de multiplicadores, para essa pessoa receber treinamento, avaliação, acompanhamento online, para só depois essa pessoa, quando estiver preparada, iniciar o atendimento também com o suporte de alguém, tá? De um grupo. Da central é assim, o restante das áreas é a parte do tutor e cada área com a sua especificidade, né? Com o seu nível de treinamentos de soft skill e de hard skill. Tá? Priscila, só aproveitando você falou muito a palavra tutor. Como é que é esse desenho de tutor? Cada equipe, o Bia, ela tem um tutor que se candidatou. Então, a equipe de sinistro tem, a equipe de emissão tem, a equipe jurídico tem. São pessoas que se candidataram para receber os novos colegas. São pessoas que curtem. Então, o nosso RH, ele tem uma forma de trabalhar que a gente sempre lança esses programas para cada vez mais receber, gerar hospitalidade e acolher as pessoas, e o cuidado com as pessoas. Então, cada área, jurídico, produtos, compras, tem o seu tutor, e essa pessoa recebe o colaborador novo. Oi, eu sou a Priscila, Bia, seja bem-vinda, estou aqui para te receber. Essa é a nossa equipe, essa é a Priscila, essa é a Beatriz, essa é a Karine. Olha, a Priscila está chegando hoje, ela vai atuar conosco na posição tal. Então, essa semana eu vou acompanhá-la um pouco mais para mostrar para ela um pouco mais da especificidade da nossa atividade. E eu vou apresentando as pessoas. Então, essa semana, a primeira semana, esse tutor, claro que tem o contato com o gestor, mas esse tutor é como se fosse o irmão mais velho, Bia, para quebrar o gelo dos primeiros dias e introduzir essa pessoa. Então, para você tomar base, quando a gente estava presencialmente, chama para almoçar, já introduz a pessoa no grupo para almoçar, a pessoa acaba não ficando deslocada, sabe, nessa primeira semana. E hoje tudo isso é feito online? Não, o online você muda, você adapta, né, Bia? Porque as pessoas estão nas suas casas, né? Com certeza, você olha, recebemos uma nova pessoa. É importante a gente considerar que, apesar de todo o processo de tutor, a gente tem uma questão corporativa que nós informamos para todo mundo que chega novo na empresa, tá?
Todo mundo que chega novo, todo mundo sabe que chegou. Ó, Priscila chegou, tem gente nova no pedaço. A gente chama isso de tem gente nova no pedaço. Então, todo mundo sabe, ó, Priscila chegou, a Priscila veio da empresa tal, ela tem uma ampla experiência em tal, ela vai contribuir com a gente nesse processo. A gente não abre mão aí desse acolhimento. Todo mundo sabe quem chegou e especificamente na área tem cada aí o cuidado de trazer, de apresentar as pessoas, tá? Está complementando? Não estou te ouvindo, Bia. Quem que está entrando com a apresentação aí que eu não entendi? Só isso? Tiraram. Acho que alguém colocou sem querer, Bia. Acho que colocou sem querer. Desculpe, aí voltou. Perfeito. Tudo bem. Priscila, tá. Nós temos... Priscila... Oi. Pode falar, Karine. Vamos lá, você. Vamos lá, pode ir. Eu ia falar que nós temos um ritual de boas-vindas para todo novo colaborador, independente dele ser líder ou não, e para o líder também, que faz parte da nossa cultura. Então, a gente tem uma preparação, a gente prepara o time para receber essa liderança ou esse colaborador, e a gente rapidamente adaptou agora também, né, para essa questão pandemia, e a gente adaptou também para que esse ritual acontecesse. As equipes, então, preparam as boas-vindas, acontece um momento de recepção. Então, esse é um ritual que a gente dá muita importância e a gente prepara, orienta. O novo líder, inclusive, ele recebe na integração dele de líder toda a orientação de como receber novos colaboradores para o time fazendo esse ritual. Então, é um ritual que a gente pratica e cuida muito para ele ser mantido. Além disso, a gente conseguiu rapidamente adaptar para essa questão do online. A gente incluiu, então, assim, no nosso período de integração, a gente já incluiu tanto dos líderes quanto para os colaboradores, trazendo um pouquinho de como manter um contato, né, em novos tempos. Então, a gente trouxe todo um direcionamento na nossa integração para o líder de qual é a periodicidade que ele precisa manter o contato, como a gente manter os nossos valores, o nosso cuidado com o colaborador, trazendo formas diferentes dele adaptar tudo aquilo que a gente tinha. Nós temos uma cultura muito de cuidado, muito do abraço, muito do receber, e aí isso a gente já fez uma cartilha no primeiro momento dizendo assim, como a gente pode substituir tudo isso? A gente não pode ter o contato físico, mas como é que eu continuo tendo cuidado? Como é que eu continuo mostrando para o colaborador que eu tenho? Então a gente deu orientações simples mesmo e práticas para o dia a dia, né? Como fazer o acompanhamento do time, com que frequência ele vai entrar em contato, a frequência das reuniões, que tipo de ferramentas ele pode usar, o que pode ser mais rápido. Então, a gente incluiu na nossa integração de liderança, principalmente, trazendo esses pontos de como manter esse contato com o time. E, obviamente, esse ritual faz uma diferença enorme, porque as pessoas se sentem muito acolhidas nesse momento. E você sentiu diferença? Eles sentiram diferença entre o presencial e o online, com todo esse ritual? Eles estão pegando bem isso, estão aceitando bem? Pegaram super bem. Na verdade, assim, o pessoal é muito criativo, então a gente começou, as pessoas buscam nas redes sociais as fotos daquelas pessoas que estão chegando, porque a gente passa para o time quem está chegando, que dia está chegando, então as pessoas preparam, e aí elas mostram fotos, elas preparam frases, e elas enviam mensagens. A gente tem uma plataforma de reconhecimento que a gente trabalha aqui, então as pessoas já dão as boas-vindas na plataforma, até para mostrar uma forma de integrar. Então a gente adaptou muito bem e não perdeu. A gente costuma dizer aqui que a gente aprendeu um jeito de sorrir com os olhos, porque a gente trabalha muito a questão do sorriso no atendimento aqui, né? Principalmente no presencial, que é o nosso foco nas nossas unidades. Então, a gente traduziu isso numa forma de dizer, o nosso sorriso precisa continuar, mas ele agora precisa aparecer pelos olhos. Então, a gente trabalha muito a questão do sorriso nos olhos. Muito bom, muito legal, muito bom. Nós vamos voltar a falar um pouquinho dessa questão do sorriso dos olhos, que é um tema que quem é presencial hoje está num desafio grande. Beatriz? Oi.
Eu acho que é bacana compartilhar aqui na Danone, que daí, similar ao que a Karine estava comentando, tem um momento específico do RH com a liderança, muito para suportar a chegada. Na verdade, é um momento que acontece com todos os funcionários, sejam eles líderes ou não. A gente adapta um pouco a agenda quando é uma liderança, para trazer informações do time, para contar um pouco assim histórico do time, tanto histórico que a gente tem eventualmente de one-to-ones que a gente conduz com as pessoas, mas históricos de avaliação, histórico de ajuste salarial ou de movimentações, para preparar esse líder mais rapidamente, dando uma série de insumos e de dados sobre aquele time, para ele não chegar tão cru e à medida em que ele for conversando com o time, ele já ter um mínimo ali de informação. Claro que é importante também que a liderança que está chegando conheça o time, faça o one-to-one, construa a liderança, né, a visão que ele tem de cada um dos indivíduos, até para ele entender para que lado que ele quer trabalhar para o time. E aqui a gente acredita muito em desenvolvimento individualizado. Então, a gente não tem uma trilha específica para desenvolver e preparar cada uma das pessoas, porque a gente tem feito um movimento até contrário, de empoderamento do funcionário, de mostrar que tem diversos caminhos. E quem escolhe para que lado que quer ir, que tipo de ação de desenvolvimento que faz sentido, é o próprio funcionário. Então, a gente está muito nesse movimento e muito preparando tanto liderança quanto times nesse lugar. E você percebe que eles vão em busca de mesmo, vocês dão um caminho e ele vai escolher a forma. E você percebe que isso promove uma integração dele com o seu líder? Como é que você vê essa integração aí? Eu acho que essa integração ela é até maior nesse modelo do que quando você tem trilhas muito específicas. Porque quando você tem um caminho já muito definido, em que todo mundo vai para o mesmo caminho, com mesmos treinamentos, mesmas ações, você acaba tratando todo mundo de forma muito massificada. Quando você precisa entender, de fato, o que é fator de motivação para aquele funcionário, o que aquele funcionário tem de ambição de carreira, em quanto tempo que aquele funcionário gostaria idealmente de chegar naquela cadeira, o líder precisa olhar individualmente para aquela pessoa e trata aquele indivíduo como um indivíduo e não somente como um time que vai participar de uma mesma trilha. Então, esse é um movimento que a gente tem começado e que a gente tem feito ações muito direcionadas para isso. Você tem times que já estão, que o time já tem uma maturidade maior e que consegue se apropriar melhor desse lugar, e outros times que estão numa fase de maturação inicial. Mas, de forma geral, a gente tem visto que isso é muito bem recebido, a gente tem incentivado muito essas conversas de desenvolvimento, esses momentos líder-liderado, para mapeamento de todas essas questões. E aí isso acaba aproximando ainda mais essa relação líder-liderado. Muito interessante. Você vê, nós temos como olhares diferentes e que no final o objetivo é o mesmo, mas que cada um funciona da forma que é muito legal. É verdade, é passar os valores, acolher, conhecer um pouco mais, né, pessoal? Eu acho que é isso mesmo. Eu queria só voltar um pouquinho. A Karine e tanto a Beatriz, o atendimento todinho de vocês é próprio ou terceirizado? Nada Danone é próprio. É próprio, Próprio, nosso próprio, também. as duas, tá? Porque me já fizeram uma pergunta aqui e eu acabei não retomando. Perfeito. Gente, a pergunta que não quero calar. Faz toda a diferença nesse processo? Oi, desculpa, Bia. O líder gestor, o líder aqui, a pessoa que comanda o time, que leva o time ou não leva o time, né? Porque muitas vezes a empresa quer caminhar, ela tem lá um foco grande, aberto, de missão, de visão, de valor, de propósito, mas ela encontra um líder lá que não é bem assim na prática. O time quer andar, mas ele não quer andar com a mesma velocidade do time. A pergunta é, faz diferença ou não faz diferença nesse processo? Como vocês lidam com isso? Bia, acho que na Danone... Vamos lá, pode ser, Beatriz. Não, só para fechar o gancho, acho que esse exemplo que você tá trazendo, ele é muito interessante. Porque acho que, sem dúvida, o líder tem um papel essencial, tanto no engajamento, na motivação, em nortear o time. Por outro lado, esse movimento que a gente está fazendo de aumentar o empoderamento do time, você começa a ter times que não dependem somente da liderança. Então, você começa a fazer uma pressão também bottom-up do time também. Eventualmente, se a liderança não é a liderança do melhor formato possível, mas de repente você tem um time que vai fazendo pressão para a liderança se ajustar ou fazer caminhos diferentes. Então, eu concordo muito com essa afirmação de que a liderança tem um papel super importante, e liderança pelo exemplo, eu acho que é um modelo de liderança que faz muito sentido. Entretanto, eu acho que a liderança não pode ser o único motivo para o time ir para a direita ou para a esquerda. Eu acho que conforme você vai empoderando a liderança, isso começa a ficar mais fluido e você vai trabalhando também outros mecanismos para isso acontecer. Perfeito, perfeito. Karine, quer ir, Karine?
Perfeito, eu acho que a colocação da Beatriz faz muito sentido. A gente também, de modo geral, procura fazer. Nós temos aqui no SEIB, nós falamos das competências do líder. Então, nós temos o jeito SEIB de liderar, que a gente chama de humanizar o nosso programa. E esse programa ele está muito focado em trazer para o líder ferramentas que possam fazer com que esse time seja cada vez mais bem desenvolvido. Então, de fato, esse modelo faz com que o líder, pelo exemplo, com certeza, faça uma liderança que ajude as pessoas nesse engajamento, entendam qual é o seu papel, o sentido de estar ali, porque eu acho que faz muito sentido quando as pessoas verdadeiramente se sentem acolhidas naquele lugar. Então, o líder tem um papel fundamental nessa conexão da empresa, do time. E é assim que a gente trabalha aqui, dando a oportunidade desse líder conduzir essa conexão entre empresa. Não necessariamente uma dependência desse líder. Eu concordo que a gente precisa trabalhar esse empoderamento dos times, sim, mas aqui a gente tem, por exemplo, muitos programas específicos da liderança visando trabalhar mesmo o desenvolvimento dos times. Então, a gente dá ferramentas para que os líderes atuem junto aos seus times, trazendo esse empoderamento. Então, é fundamental um líder dentro da equipe que consiga desenvolver esse time, porque senão as pessoas não são desafiadas, né? E sem desafios as pessoas acabam, de fato, desmotivadas. E, Karine, colocando muita questão, né? Vou agora falar, mas liderar pelo exemplo. Como é que é, né? Isso aqui não dá para... Ninguém está dizendo que é perfeito. O líder é perfeito em tudo. Ele cuida de tudo, ele olha tudo, ele é uma perfeição. Não é porque nós não somos. Ninguém longe de dizer que é perfeito. Mas, assim, ele tem que ter algumas competências mínimas ou mostrar na prática alguns exemplos que ele realmente está falando, está sentindo e está agindo para fazer o time perceber que ele é um grande exemplo. Ele tem que descer para acompanhar o time, não é o contrário, ele tem que subir para acompanhar. Pia, eu acho que quando falar de liderar pelo exemplo, você está falando de discurso e prática, né? A gente pode falar de diretriz, a gente pode falar de característica, de competência, mas efetivamente o que traz a credibilidade, na nossa opinião e na minha opinião, é o discurso e a prática. Certa vez eu ouvi de um líder, que aliás eu admiro muito, um executivo do mercado financeiro, e ele trouxe uma reflexão para a gente, o seguinte: suas atitudes falam tão alto que eu não ouço o que você diz. Então, o meu ponto para vocês é que nós temos um programa de formação de liderança, é um grande desafio você ter a pessoa certa na cadeira certa. E a liderança é isso, você tem um querer, você tem um arcabouço de competências necessárias e, sem dúvida, você tem uma diretriz de liderança que, por exemplo, nós temos o cuidado de ajudar na formação e para a realização da nossa missão, algumas diretrizes de liderança que passam desde trabalhar colaborativamente, garantir a igualdade, liderar com inspiração, entregar resultados coletivos e individuais, o que já fala do engajamento, Bia, e da mobilização. Fala do processo de enfrentar decisões por parte desse líder. Nós temos o papel da liderança, ele é essencial, mas tem um ponto que a Karine colocou, que é super importante, que é a responsabilidade do ambiente, a responsabilidade da formação mútua também é do grupo. A gente trabalha a diretriz de liderança, mas, acima de tudo, é importante trabalhar o accountability de cada integrante da equipe para ajudar na formação contínua desse líder e contribuir para o todo. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque senão o líder ele vira aquele cara sufocado. É ele que tem que fazer as coisas. Ele pode ir para o caminho inspiracional. A liderança, pelo exemplo, sem dúvida, ela traz um impulsionador, um engajamento muito grande, porque você gera credibilidade, esse cara faz o que ele pratica o que ele fala, esse cara é verdadeiro, então isso constrói confiança, e a confiança é fio condutor, né? Nesse caso, ele divide a responsabilidade. A responsabilidade, você na verdade, você não
delega a responsabilidade, mas você convida as pessoas para contribuírem. Ou seja, a Priscila é a única responsável dentro da Sompo por garantir o engajamento do time dela, não importa quantas pessoas ela tenha, não. A Priscila lidera, ela sem dúvida lidera, mas ela traz as pessoas para o jogo, Bia, e ela mostra para as pessoas o seguinte: eu não trabalho sozinha. Para a gente ter um engajamento, como nós temos um engajamento excelente, participação de todos e colaboração de todos, sem dúvida tem um papel fundamental, mas eu preciso de todos trabalhando junto comigo e com o grupo para a gente fazer. É isso que eu quis dizer, entendeu? Todo mundo tem a sua responsabilidade, mas sem dúvida tem uma responsabilidade da liderança em, sem dúvida, equilibrar esses pratinhos e trazer também as pessoas para o jogo, tá? Aliás, aproveitando a fala aqui da Priscila, ela disse que ela coordena o grupo de hospitalidade, o grupo de estudo de hospitalidade de pessoas, ela está justamente trabalhando a accountability, que é essa questão da liderança pessoal, da gestão pessoal, da participação. E nós eles fizeram um estudo grande aí entre o grupo, que eles estão discutindo como é que está isso na prática nas empresas. E ela está trabalhando e trazendo os inputs, uma troca grande no grupo, de como aumentar isso para também trazer para o profissional a responsabilidade dele também. E passa por isso, pessoal. É claro que nós temos a missão também de criar um ambiente adequado, né? E esse estudo que a gente fez passa por perguntar: quando alguém erra no teu time, a grande parte das pessoas, elas esperam para ver o que acontece ou elas dizem claramente que erraram? Então, a gente fala de abertura, né, pessoal? Então, a liderança é essencial, sem dúvida, a forma como um líder age é determinante para o engajamento, é determinante para o desempenho da equipe. Mas a escolha, na minha opinião, é investir tempo para a formação, investir ter as pessoas, entender os motivadores das pessoas, como a Beatriz falou, né? Entender o que esse cara quer enquanto carreira, o que nós precisamos formar em termos de soft skills e hard skills, que é o menos técnico e mais o comportamental e humano, para gerir o grupo e efetivamente mobilizar as pessoas a correrem atrás dos objetivos, seus objetivos, dos objetivos da empresa e garantir o engajamento. O que é ideal, pessoal? O ideal é a gente atingir um momento num grupo onde um colaborador vai reclamar de algo, vai falar de alguma coisa, e um outro colaborador fala: peraí, cara, não é assim que funciona. Você pode ir por um outro caminho. Não é só o gestor que forma. A formação é 360. Todos nós recebemos inputs de formação do nosso time, dos nossos clientes internos, do nosso gestor, e a Sompo acredita muito nisso. O 360 contribui para a formação de cada um e para o input do engajamento. Tá? E Priscila, é uma mudança de mindset isso, né? Não é fácil. É bem delicado isso. E eles estão E não preparados, viu, Beatriz, porque o pessoal tende a colocar no gestor toda a expectativa, né? Sem dúvida. Mas eu pergunto, as organizações de maneira geral, ou os profissionais de maneira geral, estão preparados para essa grande mudança? Eu acho que eu acho que depende um pouco da cultura da empresa, Bia. Eu acho que tem culturas em que isso já está muito presente, né? Principalmente as empresas que têm trabalhado cada vez mais com metodologias ágeis, e o accountability, como a Priscila falou, dentro de um modelo ágil, por exemplo, ele é muito forte. E aí essa cultura de, putz, eu errei, vou assumir a responsabilidade disso, mas também vou correr atrás para tentar resolver, é muito forte, porque senão você não entrega o que está combinado. Mas as culturas que ainda estão passando por esse processo de transformação, e acho que, né, trabalhar com metodologias ágeis, enfim, está bem relacionado ao futuro do trabalho, mas as empresas que estão nessa jornada ainda, isso não é tão presente. Então eu consigo perceber que tem áreas que isso acontece de forma mais presente e tem áreas em que isso ainda não é tanto uma realidade. Então tem áreas em que a liderança tem que trabalhar muito o time nesse lugar, o RH entra para suportar, as ações de desenvolvimento que são feitas e fornecidas pela empresa também vão para esse lugar, porque de fato é uma mudança de mindset, né? E se a gente fizer um exercício, a gente é ensinado assim a vida inteira. Então a gente é ensinado a ter um professor que vai dar o conteúdo pra gente, tem uma prova que a gente tem que responder aquilo que o professor ensinou. Quando a gente entra no trabalho, normalmente também, a gente entra em cargos mais júniores, em que a gente recebe uma demanda para executar aquela demanda, de acordo com o que a liderança espera. Então, à medida que a pessoa vai crescendo e vai se apropriando, é uma mudança de mindset. Você tem que meio desconstruir aquilo que você foi ensinado a vida inteira para, de fato, performar num modelo diferente. Então, eu acho que mas ao mesmo tempo é um cenário muito desafiador, assim, e gostoso de trabalhar.
Ainda mais A que você tem cultura é faixa preponderante, representativa. mas eu ainda acho que a gente tem uma diversidade de até curvas de maturidade nesse sentido diferentes entre as Isso. empresas, viu, Bia? A gente não Sem tem dúvida. opinião, Não, mas e eu entre acho que também, assim, as entre... empresas já começam a Dentro da perceber, né? empresa, É lógico, né? dentro, Não é linear perfeito, dentro da Karine. empresa. Não quer dizer que 100% tá, concordo com a Karine. Para que Exatamente. você tenha uma cultura preponderante, você também tem a característica de cada profissional, né? E aí, assim, é uma mudança de dentro para fora. Isso é um ponto importante também, né? A gente começa uma mudança de dentro para fora, né? Né? E Priscila, também lembrando que nós temos faixas etárias diferentes, né? Pessoas com muito tempo Ah, de gente, casa, é um imagina o desafio desafio de de... gerações, é um desafio de crenças, né? E cada vez mais a gente vai precisar do gestor, a malemolência do gestor, em lidar com diversas gerações, lidar com níveis de ambições diferentes, com propósitos diferentes. Por isso, quando a gente fala do accountability, a gente fala da esfera e do contexto do ser humano, entender quais são os seus valores, entender quais são os seus desejos, as suas necessidades do contexto humano para ver o quanto você tem match com esse profissional e o quanto você vai conseguir fazer essa entrega para ele. Que a expectativa é uma relação, pessoal, mas é uma relação que envolve expectativa. Se eu tenho um cara que quer crescer em um ano, como é que eu trabalho isso para esse cara? Se eu tenho aquele cara que aceita o desenvolvimento e a oportunidade no médio e longo prazo, a gente lida com isso, né? Com as pessoas que querem acelerar, as pessoas que curtem a jornada e recebem o desempenho, o desenvolvimento, enfim, né? Eu acho que é um pouco da nossa malemolência, né? E da versatilidade do gestor e da empresa, da cultura organizacional, para receber todo mundo está no jogo, cada um com seu ponto forte, com seu nível de contribuição, para que, no final das contas, o todo seja muito grande, né? Cada um que a soma de cada um faça de um todo muito maior. Né? Tá? Ótimo, é verdade. E tem muita cultura de parede também, né? Que, né, isso, Não tem jeito, gente. a principal a alta direção não estiver acompanhando esse processo e dando esse embasamento, essa força, com certeza a coisa Mas começa até aí eu diria para você que é possível mudar. Você sabe que assim, a gente de baixo para basta. cima. Ah, Bia, a gente pode ser agente de mudança, eu acredito nisso. As coisas estão escritas em pedra, tem dificuldades, claro que tem culturas mais rígidas, mas o mundo está mudando. Um gestor, uma pessoa consegue mudar isso. Pô, a gente tem tantas mudanças no mundo, gente. Quem teve a oportunidade de assistir a alguns depoimentos da Malala, pelo amor de Deus, cara, o que essa menina mudou. Então, como é que a gente não consegue mudar uma cultura organizacional? Ela conseguiu mudar o processo de educação em países fundamentalistas extremamente rígidos. Quer dizer, a cultura organizacional pode ser mudada. Você pode começar sendo um exemplo, Um um agente de inspirador transformação. e convidar, lógico, fazer a sua voz Ser ouvida. expandir, ir nos canais certos, ser ouvida e também argumentar, né, pessoal? Com Reclamar não vai certeza. adiantar. Né? Muito bom, muito bom. Eu queria continuar a colocar para vocês agora, tem algumas perguntas aí, mas eu vou passando à medida que eu vou caminhando com o assunto. Em relação a indicadores, uma forma de mensurar esse acolhimento, esse engajamento, essa motivação. Como é que vocês fazem isso? Que área que faz isso? Eu imagino que, de repente, a área de RH, né, a área de desenvolvimento humano. E quais são que vocês usam para mensurar e se usam algum tipo de ferramenta para isso? Quem Ô, começa? Bia, nós temos a pesquisa de engajamento. Primeiro, assim, eu quero falar um pouco do home office, né? A gente tem ido muito bem no home office. O nosso engajamento ele cresceu, né? A gente compara. Nós temos a nossa. Priscila, deixa eu só te interromper, mas tem uma pergunta justamente que eu vou aproveitar, já que você está falando, a gente contextualiza nessa mesma, né? Perguntando se vocês, em relação a esse cenário hoje de home office, o engajamento, ele piorou, ele se manteve ou ele melhorou? Melhorou muito. E eu posso dizer muito, pessoal, assim, em todos os aspectos. Nós temos uma metodologia de engajamento, o nosso parceiro, o nosso consultoria mundial da Sompo Holdings é a Gallup, né? E o nosso engajamento, quando a gente compara a nossa evolução, né, dentro do nosso histórico, ele melhorou muito,
o nosso engajamento em todos os sentidos, em todos os pilares. Desde os pilares, pessoal, onde nós falamos de o individual, as expectativas, o trabalho em equipe e efetivamente o desenvolvimento, que é aquela pirâmide, né? Então, ele melhorou muito, Bia, acolhimento, o que eu espero, o nível de contribuição, a parte da relação com o gestor, e sem dúvida a gente vem falando do nosso grupo de pessoas, o nosso RH tem atuado em conjunto conosco, fortemente em garantir o bem-estar, garantir cada vez mais o contato próximo com os nossos times. A gente tem colocado lives e conteúdos para todo mundo conseguir como lidar no home office, como administrar a vida de pai, mãe, que agora viraram professores, né? Família, eu amo almoço, não dá para pedir iFood todo dia, como é que eu faço? Enfim, gente, é uma doideira, e são aqueles a gente recebeu mais pratinhos, né, para as pessoas, né, os pais receberam mais pratinhos para equilibrar. Então, melhorou o engajamento, nós suportamos a equipe, apoiamos a equipe. Então, tem desde o acompanhamento psicológico, o acompanhamento médico, o acompanhamento do dia a dia, o incentivo ao gestor estar próximo, e isso tudo medido. Nós fizemos pesquisa para entender como você está no home office, conta para a gente como é que é a tua vida no home office, como é que você está organizado no home office e o que você precisa de ajuda. Então, desde um engajamento até uma pesquisa que foi de forma aprofundada, pessoal, em cada colaborador, e visitou cada particularidade de colaborador. Tá? Até o colaborador falar, quero voltar, não quero voltar, estou bem pra caramba. Então, dizendo, mais de 70% das pessoas colocaram top. A minha produtividade melhorou, eu estou bem, estou trabalhando bem e tenho condições. Aliás, eu digo para vocês que muito mais de 90% das pessoas nos disseram, quase 100% responderam, e disseram assim para a gente, estou trabalhando muito bem no home office e tenho condições de trabalhar no home office. E foi feito um grande trabalho, porque em uma semana nós colocamos quase 2.000 funcionários em home office, pessoal. A Central está em home office há 6 meses. Fez 6 meses, tá? Em todas as áreas da Sompo também, porque a gente quer proteção, as pessoas estão nas suas casas, o negócio não parou, as pessoas continuaram produzindo, a nossa filosofia continuou e a gente trouxe proximidade para cada colaborador. Eu vou pedir no final, depois de vocês contarem, cada um vai contar uma açãozinha, um acontecimento que vocês viveram nessa pandemia para ilustrar tudo que nós estamos falando. Então, eu vou continuar, até porque o meu tempo também é curto. Karine e Beatriz, quem próximo, por favor? Na verdade, assim, eu acho importante, principalmente nós que somos da saúde, não dá para negar que a gente teve um momento de um impacto muito grande, né? Então, assim, nós estamos de frente, nós fomos para a casa das pessoas, né? Então, quando iniciou, a gente, poxa, as pessoas estavam assustadas, estavam com medo, e aí que entrou o nosso trabalho. Então, assim, a Priscila falou muito bem, a gente conseguiu também providenciar uma rede de apoio, né, e de canais internos para que esse colaborador se sentisse mais seguro. Então, rapidamente, assim, nós estamos falando de saúde, então toda a nossa área de medicina ocupacional, de segurança, para trazer essa segurança, para falar de equipamento, para falar de ir para frente do cliente, porque eu tenho que entrar na casa dele, eu tenho que levar conforto e segurança para esse cliente, tá? Que está com uma expectativa, né, em um momento de extrema insegurança. Então, a gente conseguiu trabalhar e rapidamente a gente atingiu também níveis de engajamento muito maiores. Óbvio, a gente fez campanhas de reconhecimento, por quê? Porque as pessoas estavam na linha de frente. Então, a gente precisava, né? O nosso volume de ligações aumentou muito. As pessoas, embora tinha essa questão de não ir presencial na unidade, elas queriam falar. Elas queriam ter um contato, de certa forma, com a empresa. Por quê? Porque, poxa vida, tudo por um site, tudo por um cadastro, uma certa insegurança. Eu estou falando de saúde, eu estou falando de um diagnóstico, eu estou falando da minha vida.
né? Então, a gente conseguiu engajar os colaboradores nesse bem maior. O que bem nós vamos fazer para o outro, para o cliente. E aí a gente fez uma ação aqui, já complementando, Beatriz, chamada Juntos pelo Cliente, onde a gente buscou, com esse volume enorme de trabalho, a gente reuniu todas as áreas e aí foram voluntários para atender o cliente de modo geral. Ou seja, via telefone, né, via chat, via sistema, a gente fez uma ação enorme aqui com pessoas de todas as áreas. Elas receberam um bottom chamado Juntos pelo Cliente, e aí a gente, de fato, se uniu. Então, foi um engajamento, assim, um índice enorme de engajamento das pessoas envolvidas para um bem maior, que é cuidar das pessoas, da sociedade. E a gente viu que as nossas pessoas se realizaram fazendo o seu trabalho, mas também vendo o conforto e a segurança do outro, porque isso foi fundamental naquele momento de desespero mesmo, quando iniciou. E lembrando que você, no caso, saúde, é a mais presencial de todas, certo? Entre Danone e entre Exatamente. Sonsa. Sem dúvida, sem dúvida. Muita linha de frente. Eu não o seu tinha desafio jeito, foi maior. eu tinha que ir para a casa do cliente, né? Eu tenho que fazer o exame, eu tenho que colher o material, e eu tô ali frente a frente. E é uma insegurança, tanto de um lado quanto de outro. Quanto É do- claro que é. Com certeza. Com certeza. Beatriz, quer E o complementar? risco, né, o Karine, o risco total, né? Porque assim, na Som a gente conseguiu manter as pessoas em casa, mas vocês que estão na linha de frente, efetivamente as pessoas foram lá, né? Coletaram os exames, quer dizer, o risco o tempo todo, né? Uhum. Mentor. Então, né, não dá para a gente fugir disso. Mas a gente conseguiu também trabalhar aí com, não só, você falou muito bem, Priscila, da questão do cuidado emocional, e a gente também rapidamente ampliou nossos canais de atendimento para dar esse suporte emocional e funcionou muito bem. Muito bom. Beatriz? Eu acho que, de certa forma, similar ao que a Karine está comentando, tem uma grande parte do time da Danone que continuou presencialmente as atividades. Claro que não na linha de frente de conduzindo exames, mas tem todo o time de fábrica, todo o time de promotores que abastecem as gôndolas de mercado e as farmácias, e partes de alguns outros times, centro de distribuição, permaneceram. Então, Isso não parou, né, Beatriz? Foi excelente, ninguém sentiu desabastecimento, ninguém sentiu nada. Foi perfeito. Num primeiro momento, teve aquelas primeiras semanas ali de março, né, que as empresas começaram a entrar num home office, a gente até sentiu um efeito de panic buying, as pessoas comprando para fazer estoque sem necessidade, mas os nossos clientes não foram afetados por isso. E aí, no primeiro momento, o plano que a gente construiu foi um plano para olhar, como a Priscila, a Karine falaram, para acolher o funcionário, sem ter como objetivo final aumentar o engajamento, mas muito implementar um sistema de suporte telefônico de psicólogos para os funcionários ligarem. A gente fez forneceu aula funcional por 3 meses para os funcionários fazerem remotamente. Teve yoga para quem quisesse fazer yoga. O RH se aproximou muito das pessoas, fazendo grupos focais, ouvindo as pessoas. A gente implementou um Happiness Index para mensurar a felicidade dos funcionários. A gente tem mensalmente feito pesquisas com os funcionários com escopos diferentes para capturar. E da mesma forma que a Karine e a Priscila falaram, a gente sente que o engajamento aumentou. E aí acho que traz também uma questão que muitas pessoas falam, putz, consegui performar de casa, a performance foi boa, tenho uma qualidade de vida, né, de estar aqui, de não precisar me deslocar 2, 3 horas, ou de enfrentar um medo ali no transporte público. E aí acho que tem uma situação delicada, que é como é que isso vai se manter à medida em que as empresas de forma mais estruturada começarem a voltar para o escritório. Porque a realidade de home office veio para ficar. As pessoas, elas entenderam que dá para trabalhar, funciona, e isso é muito legal. Então, agora as empresas acho que vão ter um desafio de como é que isso se mantém presente na cultura, até para não cair o nível de engajamento. E acho que tem um outro ponto que a Priscila comentou no começo, que é as pessoas de fato estão performando muito. E o que a gente tem sentido é que, assim, as pessoas têm performado muito, mas ao mesmo tempo o volume de trabalho aumentou muito. E isso, de alguma forma, também, ao longo prazo, não é sustentável. Então, não é sustentável, com certeza. Então, em alguma medida, a gente acho que tem esses dois fatores que são tricky, assim, que estão acontecendo, que é como é que a gente mantém uma cultura de home office, e aí, dependendo de empresa, isso vai ser mais ou menos viável,
E como é que a gente, aos poucos, também volta para um padrão de volume de trabalho que é ok. Principalmente, como vocês comentaram, né? Para quem é mãe, que tem que cuidar da casa, do trabalho, da alimentação, da escola dos filhos. Então, a gente está muito olhando para essas duas questões agora. Muito bom. Antes de finalizar com duas perguntas que se complementam, eu queria dizer uma coisa para perguntar para vocês, assim, de bate-pronto. Sentiram mudanças nos indicadores de operação trabalhando em casa? Foi uma pergunta aqui que já está aqui no chat. E segundo, que a Beatriz acabou de colocar, é a pergunta: será que esse ciclo de alta produtividade no home office vai se manter? Então, eu queria que vocês rapidamente respondessem a experiência de vocês. Se mudou os indicadores da operação e se Pode falar, essa Beatriz. produtividade vai se manter. Eu acho que essa alta produtividade vai ser mantida, mas acho que o formato dela vai ser, a gente vai ter que descobrir um formato diferente. E sobre os indicadores, eu acho que a gente percebeu uma melhora nos indicadores que a gente acompanha, não necessariamente só por conta do home office ou de trabalho remoto ou coisa nesse sentido, mas muito pelas ações que a gente fez, ações de reconhecimento, programas de reconhecimento que a gente fez, que ajudaram a gente a alavancar esses indicadores. Mas acho que assim como a Priscila comentou, 100% do time de atendimento está trabalhando de casa e não teve nenhum impacto. Então, acho que isso já é um grande indicador. A gente não teve nenhuma ruptura de atendimento. Muito bom. Eu acho assim, Bia, eu acho que, primeiro, os indicadores melhoraram, mas eu acho que tem um ponto que é a gente estabelecer organização e ajudar as pessoas a perceberem que o fato delas estarem em casa, a gente precisa ter a nossa disciplina no momento de lazer, no momento de conviver com a família, no momento do trabalho. E o nosso ponto tem sido garantir. Então, nós temos, por exemplo, ninguém faz reunião na hora do almoço, ninguém faz reunião, a gente pede para não fazer após um determinado horário, a gente incentiva as pessoas que os horários de descanso devem ser gozados, né, e relaxados. Então, falando um pouco dos indicadores, melhoraram sim, mas a gente precisa estabelecer regras para ajudar as pessoas a não atropelarem a sua carga de trabalho, porque senão as pessoas entram em esgotamento, sim. Então, é o que a gente espera, assim, estamos aprendendo, o início foi um pouco mais atropelado, a gente já está numa estabilização, as pessoas ainda estão na curva de alta produtividade, Bia, mas isso é manutenção. É uma nova forma de trabalho, então cada vez mais a gente vai precisar ajudar as pessoas a administrarem o seu dia, garantirem o seu lazer, para que as pessoas consigam produzir e não trabalharem overtime. Por exemplo, a gente não está trabalhando overtime. A gente tem colocado para as pessoas o seguinte, pessoal, vamos incentivar o tempo que você gastava no faça um exercício, assista um programa, leia um livro. Então, esses são os combustíveis para a gente cada vez mais falar. O fato de eu estar em casa, eu não estou assim, ó, se eu demorava 1h30, eu estou trabalhando 1h30 a mais. Não. É o como a gente está fazendo isso. Então, tem tempo para tudo. E a gente vai se educando e vai aprendendo. Pessoal, eu tomo meu café da manhã como eu sempre tomei, e eu tomo café. Eu preciso do café com leite de manhã. Eu faço meu horário de almoço. E eu curto meu horário de almoço. Pri, você trabalha overtime? Trabalho. Tem dias que eu trabalho overtime, sim, tem dias que não, mas o que eu faço? Muitas vezes eu saio, aí eu faço meu exercício, faço as minhas coisas, eu tenho aula, eu faço MBA, tenho minhas aulas durante a semana, depois eu volto e faço alguma coisa. Mas o ponto é trabalhar o como. Não é o overtime para todo mundo porque o cara está em casa. Não, é o como eu faço isso para sustentar e para me ajudar a lidar com os outros praticos. Então, acho que nós vamos precisar pensar em formas de cada vez mais garantir essa produtividade. É o como, vou dizer isso. Tá? E esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional. É isso, gente, precisa. O cara acha que está em casa, tudo é trabalho, não é? Tá, nós estamos um pouco limitado de tempo até, eu queria que, faltando a Karine falar, certo, Karine? Certo. A gente também não teve piora não nos indicadores, mas é óbvio que algumas áreas tiveram que se adaptar, se reinventar. Por quê? Porque tinham uma dependência, né, do trabalho presencial. Então, elas tiveram que se reinventar, se adaptar, criar novas formas de trabalho, e isso foi feito. Então, não deixou com que piorasse.
Agora, com relação ao home office, eu também acho que é um desafio, eu também não acredito que as pessoas vão ficar 100% conectadas com a organização se elas estiverem em home office 100% do tempo. Então, como que a gente vai equilibrar isso? A gente ainda não sabe exatamente. Mas é um desafio, acho, para todas as organizações dentro da sua realidade. Com certeza. Gente, só para finalizar, eu vou juntar rapidamente duas perguntas aqui, que é a questão de ações, de campanhas para ajudar nesse engajamento e reconhecimento, né? Eu pergunto, como é que vocês estão fazendo isso? Dá um exemplo bacaninha de melhorar a motivação, reconhecer aqueles que estão engajados, né? E, obviamente, o quanto que isso impacta no negócio da empresa hoje. Quem quer contar alguma ação aí, alguma ação que vocês estão fazendo para motivar, para reconhecer? Então, ou seja, como é que vocês estão fazendo para aumentar? Vocês já contaram já deram alguns exemplos, mas eu queria, assim, melhorar, aumentar essa motivação e, assim, reconhecer. Como é que vocês estão fazendo essas duas coisas? Alguém comentou comigo muito a questão, quem que foi? Acho que foi a Karine, que comentou do reconhecimento, ações de reconhecimento. Isso. Conta um pouquinho, dá um exemplo de ações de reconhecimento, por favor. Nós trabalhamos ao longo do ano com várias ações de reconhecimento. A gente tem também algumas celebrações, alguns. Mas, por exemplo, nesse período, então, a gente deixou uma campanha aberta de plataforma de reconhecimento. Então, a gente tem lá uma plataforma onde os colaboradores reconhecem o trabalho do outro e eles ganham selos. Selos por empatia, selo por colaboração. E aí, na verdade, isso engajou demais o time no sentido de reconhecer as pessoas que estão à frente dessa batalha que para nós, de certa forma, é. Então, foi uma ação que, assim, funcionou muito, mas a gente tem outras, como, por exemplo, o reconhecimento das lideranças, que a gente tem o nosso líder Vale Ouro, a gente tem os funcionários que são destaque, e a gente fala não só de produtividade, mas também a gente acompanha os elogios do cliente, as pesquisas de satisfação. Então, tem colaboradores aí que são recordes de elogios do cliente, então a gente reconhece esse colaborador, faz celebração com ele, faz um ritual. Então, acho que esses acontecimentos são o que, de fato, impulsionam esses colaboradores aí nessa permanência. Karine, mas histórias que eu sei de vocês, eu já acompanhei uma visita, gente, colaborador, dependendo do tempo de casa, ele ganha carro, Isso. ele tem umas coisas É de uma reconhecimento. Bom, fidelidade. ações de reconhecimento, Sabin, eu nunca vi tantas ações que vocês praticam. A gente tem muitas. Nós vamos deixar para um outro momento, tá, Karine? Eu queria que a Beatriz e a Priscila me ajudassem aí para nós finalizarmos. Fica à vontade, Bia, por favor. Não, pode falar. Então, na Sompo nós temos o reconhecimento, o jeito Sompo de encantar, e acho que, pessoal, tem um reconhecimento também. Eles sabem que a nossa pesquisa mostrou até a questão do reconhecimento, e as pessoas passaram a enxergar o reconhecimento como a gente comemorar coisas juntas, né? Comemorar a evolução do home office juntos, reconhecer um trabalho bem feito, reconhecer a nossa adaptação e a nossa colaboração. Então, a gente tem cada vez mais nos apropriado dos nossos valores corporativos e o nosso reconhecimento vem em congratular todo o time e agradecer todo o time na nossa observância dos nossos valores corporativos. A colaboração, o cuidado, e a receptividade com que todo mundo tem trabalhado. E, além disso, a gente tem o selo, o jeito Sompo de encantar, onde os clientes nos reconhecem. A Sompo a gente está concorrendo ao Prêmio Reclame Aqui, né? A gente foi considerado para o Prêmio Reclame Aqui agora 2020, e uma forma de reconhecimento é levar isso para todo o grupo, para todos os 2.000 funcionários, e agradecer o funcionário, porque é um trabalho em equipe. Então, desde o reconhecimento de estamos conseguindo, e isso só pode ser feito porque todo mundo deu o seu melhor e quis fazer, e isso é um reconhecimento, até um caso específico de encantar um cliente, o cliente reconhecer, e até um título. Por exemplo, nós ficamos entre uma das empresas mais inovadoras, né? Então, 150 empresas mais inovadoras, e no ranking das seguradoras, das primeiras posições. E esse é um tipo de reconhecimento que a gente traz todo mundo para o jogo. Esse reconhecimento é de todo mundo plantando a sua semente e regando aí essa semente do dia a dia para a gente fazer da Sompo uma excelente seguradora, tá? Muito bom, porque esse ano vai ficar na história de todos nós, nas nossas vidas pessoais e profissionais, com certeza.
Beatriz, para fechar, por favor. Rapidamente, na Danone a gente tem 5 tipos de reconhecimento que corporativamente acontecem para níveis diferentes, com prêmios diferentes de reconhecimento. E durante a quarentena a gente implementou um programa de reconhecimento específico para o time da Central, em que a gente premia 2 vezes por ano, então a cada semestre, e aí a pessoa que venceu o ano tem um prêmio maior. Então, também como forma de estabelecer isso. E, além disso, tem outras formas de reconhecimentos monetários e não monetários também, assim, acho que similar ao que a Karine comentou também, numa plataforma, em que as pessoas conseguem se reconhecer tanto dentro de uma mesma área, quanto reconhecimentos cross-áreas e cross-diretorias, e muito nessa visão de, às vezes, reconhecer de coisas pequenas, mas que têm um significado e que são importantes até coisas maiores. Então, esse espaço aberto aí para todo mundo. Muito bom. Gente, muito bom. Nós já passamos, assim, eu avancei no tempo, mas aqui tem muito tema. Esse tema é bastante importante, envolvente. Então, eu vou pedir só para vocês, quem quiser algum contato que não foi atendido, eu procurei responder todas as perguntas que estavam do lado, mas eu vou pedir o e-mail da Beatriz, da Karine e da Priscila. Quem quiser para fazer alguma pergunta além, ou vocês escrevem aqui, por favor, na chat, ou vocês podem falar lá, beatriz.lacas, com z, danone.com. Deixa eu por aqui, peraí. A Karine já colocou, eu vi o da Karine aqui também, deixa eu falar para vocês, espera aí, Karine. Eu vou por aqui, gente, sou meu. Espera um pouquinho, só falar da Karine. Karine, você colocou o seu e-mail em algum lugar que eu vi. Você pode repetir, por gentileza? Bia, eu coloquei. Guimarães, perfeito. Eu coloquei o da Priscila também, tá? E colocou da Priscila Guelph também? Então, Coloquei. pc@som.com.br. Muito Isso. obrigado, eu quero agradecer, foi gostoso, eu ficaria muito mais tempo discutindo, eu perguntaria tantas outras coisas, mas eu tenho que ver que as pessoas se comprometeram aí a participar 1 hora e já está um pouquinho mais de 1 hora aí para conversar conosco. Então, agradecimento, Beatriz, muito bom, obrigado pela contribuição. Beatriz, 1 hora tem que vir falar sobre o índice de felicidade criado pela Danone, que é muito interessante. Muito legal. Priscila Guelph, obrigada, sempre agregando, trazendo conteúdo. Karine, 10 pelo trabalho de Sabin. Muito. Opa! Vocês me ouvem? Sim. Ops. Estamos ouvindo, Bia. Bia? Vocês me ouvem? Estamos Sim. ouvindo, Bia. Todo Sim. mundo me ouvindo? Bom, que sumiu aí, eu falei, tô falando sozinha aqui. Não. Então, obrigada, foi excelente. Então, tá gravado. Quem quiser rever, quem quiser compartilhar com outros, nós vamos editar esse vídeo e vocês aguardem aí, provavelmente já na próxima semana já está na TV Hospitalidade do site do IB. Gente, ótimo final de semana para vocês. Muito obrigado, foi muito bom. Ó, meu carinho para todos e obrigado aí Bia, parabéns, curta muito seu dia. Bom fim de Obrigada. semana, pessoal. Se cuidem, um beijo. Obrigada. Tchau. Beijo. Obrigada. Tchau, Tchau, ótimo gente. dia. Tchau. Tchau. Obrigada. Não esqueça de responder a pesquisa que obrigada. participou, por gentileza.